E aqui eu quero destacar uma coisa importante, abrindo um parêntese. Qual foi o conteúdo da mensagem de Jesus para aqueles discípulos que o fizeram exigir que Jesus continuasse com eles? Ansiar que aquele homem que eles não sabiam quem era, continuasse a falar da Bíblia para eles. Qual foi o conteúdo daquela mensagem que atraiu tanto aqueles homens? E aqui nós vivemos numa época em que é nos ensinado que você não deve falar de pecado, de inferno, de condenação para as pessoas, porque isso vai afastá-las da igreja. Devemos então apenas falar do amor, da graça, do perdão, porque é isso que atrai. Não foi esse o conteúdo da mensagem de Cristo para aqueles homens? Cristo começa chamando eles de tardos, nécios, lentos no pensar e na aprendizagem, alunos desatentos. A mensagem de Jesus começa dura, chamando aqueles homens a confessar o seu pecado de desinteresse e desatenção. Depois, em segundo lugar, Jesus continua trazendo uma palavra de quê? Voltada para a Bíblia, expondo as Escrituras. Não era profetizando bênção, prosperidade, casamento perfeito, cura nas doenças e enfermidades. Não. Jesus levou eles a confessar os seus pecados, mostrou-lhes os seus erros e depois os levou à Bíblia, ao remédio, onde eles poderiam ter perdão e cura para os seus pecados. Mas é interessante pensar que aqueles homens não quiseram que Jesus fosse embora. Aquela palavra dura, de confissão de pecado, de arrependimento, pelo contrário, fez com que aqueles homens ansiassem mais, quisessem ouvir mais. E aqui, irmãos, você que prega o Evangelho, não tenha medo de chamar as pessoas ao arrependimento. Não tenha medo de dizer que o pecado condena, que o salário do pecado é a morte. Não tenha medo de chamar as pessoas a confessar os seus erros, sob pena de que elas vão embora e não vão te escutar. Não. Se elas forem de Deus, como eram esses discípulos de Emaús, se elas forem de Cristo, ao mostrar os seus pecados, ao mostrar os seus erros, elas vão confessar e elas vão querer ouvir mais, vão querer buscar mais. Ao saber da sua doença, elas vão querer buscar o remédio. Não tenha medo de falar a verdade. Aqueles que são machucados pelas palavras de Jesus buscam no próprio Cristo a cura para as suas feridas. Aqueles que são machucados pelas palavras de Jesus buscam no próprio Cristo a cura pelas suas feridas, para as suas feridas. E foi isso que aqueles discípulos fizeram. Buscaram em Jesus a cura para os seus pecados.